Olá, pessoal. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui de orientação a objetos com PHP. E para iniciar, a gente tem que lembrar sempre dos 4 pilares da orientação a objeto, né? Que é o polimorfismo, a herança, a abstração e encapsulamento. A gente vai ver como esses pilares, né, desse paradigma funcionam, na verdade, na prática. Onde eu aplico isso, para que serve. Então, vale lembrar que a orientação a objetos ela veio para facilitar a nossa vida, fazendo com que tenhamos blocos de códigos cada vez menores e mais claros, né, para leitura, para entendimento, facilita o aprendizado, facilita a utilização. À primeira vista parece ser uma coisa complexa, mas depois que você entende a lógica, a forma como é feito, é muito fácil e é o que se usa atualmente. Hoje, quem não programa quem não é PO, né, na verdade, não tem muito espaço no mercado de trabalho, a não ser para fazer manutenções em aplicações muito antigas. Então, vamos mostrar como esses 4 pilares funcionam na prática. Temos um exemplo aqui, que é um pequeno sistema bancário, uma simulação de um pequeno sistema bancário, onde eu vou ter o banco, né, com seu sistema padrão. Nesse sistema, nós vamos ter os dados do cliente, que a gente vai chamar em orientação a objeto de atributos. Basicamente, a gente vai ter o nome e saldo inicial, que é o que acontece quando ele abre a conta. E vamos ter as operações bancárias, que vamos chamar de métodos lá na nossa orientação a objetos, que é depositar, sacar, consultar saldo, emitir extrato e fazer empréstimo a uma taxa padrão de 20%. Tá? Só que nesse banco, nós vamos ter 2 tipos de cliente. O cliente que é funcionário bancário e o cliente que é externo, como eu e você, clientes normais. Tá? O cliente externo, o cliente normal, a taxa de empréstimo padrão é 20%. O cliente que é funcionário, por oferecer uma segurança maior ao banco, a taxa de empréstimo é 10%. Só que também temos uma diferença aqui. No cliente externo, ele tem ainda a opção de pedir um cartão de crédito. Então, possuem os mesmos dados, fazem a mesma operação, só que nesse caso a operação ela tem uma diferença, né? Nós vamos ver como fazer uma sobrecarga de método, né? Reescrever esse método apenas para o funcionário. E temos aqui um novo método, né? Que é pedir o cartão de crédito para o cliente externo. A gente vai ver como isso funciona na prática, tá bom? Vamos lá? Vamos lá para o nosso exemplo prático. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar nosso exemplo, tá? Eu já abri aqui o Sublime na minha pasta de exemplo, vai ser exemplo bancário, o nome da minha pastinha. Aqui no navegador também já coloquei nela o exemplo bancário 1. Como vocês podem ver, não tem nenhum arquivo. A gente vai começar criando uma classe principal, que vai ser nossa classe cliente. Então a gente vem aqui com o botão direito, New File, salva. Já está aqui no local certo, vai ser cliente.php. Esse aqui vai ser nossos clientes externos, né? Os clientes padrões. Vou começar colocando a tag do PHP, dar logo um espaço aqui, e vou criar minha primeira classe. Classe, ele já completa, mas eu não quero, eu quero fazer manual. Classe e cliente, né? Abre chaves, fecha chaves, pronto. Como eu tinha falado antes, para esse meu cliente, eu vou ter 2 atributos, que vão ser privates, né? O nome e o saldo inicial. Tá aqui. Bom, vamos inicializar algumas variáveis, né? Obrigar ele a digitar. Então a gente vai pegar o método construtor public function 2 underline construct e vou logo exigir que ele digite o nome e o saldo inicial nessa função. Ou seja, quando eu inicializar um objeto da classe cliente, é obrigatoriamente já ter o nome da pessoa e o saldo inicial. Então, quando eu receber
essas variáveis, ela vai guardar em nome o nome que foi digitado. E a mesma coisa vai fazer com o saldo inicial. Saldo inicial vai receber o saldo inicial digitado. Tá? Iniciamos as variáveis. Vamos lá para o nosso navegador. Vamos olhar se tem algum erro. Até agora nada, né? Tudo certinho. Voltamos lá para a nossa construção da classe. Bom, vamos logo de início fazer os métodos, né, as funções que vai me permitir visualizar o nome e o saldo inicial. Então, eu vou ter uma função public function ver nome, que eu vou chamar, e essa função vai me retornar, return, o atributo nome. Para não perder tempo, eu vou copiar ela, né, copiar e colar, e aqui eu vou chamar ela de ver saldo inicial, e ele vai me mostrar o saldo inicial, certo? Bom, já temos bastante método, né? 2 métodos, já temos as variáveis, a gente já poderia testar isso. Então, em vez de eu testar aqui embaixo, vou fazer do jeito que é correto, vou criar o meu arquivo de aplicação, né? Dessa vez, pensando nisso, vou até colocar ali direitinho, vou chamar ele aqui de app.html. Ele vai ser o meu aplicativo, né? Ele vai ser o meu teste. Opa, errei. app.html não, rename app.php, né? Pronto. Vou digitar aqui o meu PHP. Ué. Deu alguma coisa errada aqui. Deixa eu só apagar ele. Fazer novamente. New file, salvar. app.php. Pronto. PHP. Tá aqui. Certo agora. Primeiro eu vou colocar um query once, né? Para trazer para essa aplicação o meu arquivo cliente.php, que é onde está a minha classe. Sempre vai ter que fazer isso, porque senão eu não consigo acessar a classe. E vou dizer que o meu CLI, vou colocar CLI externo, ou seja, o meu cliente externo, ele vai ser um novo cliente, né, da classe cliente. Bom, vou colocar para teste, eu sei que vai dar erro. Se eu vier aqui, tá, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu executar meu app, né? Tá aqui o app. E deu um erro. O que foi? Os argumentos lá que eu exigi que fossem passados, que é nome e saldo inicial, eu não passei, por isso deu erro. Então eu vou colocar Adriano externo, para a gente saber, porque depois vai ter um outro cliente. E o meu saldo, R$100. Pronto. Se eu vim aqui, já funcionou. Se não apareceu nada, é porque funcionou. Bom, vamos fazer aparecer alguma coisa? Bem aqui embaixo, eu vou colocar um print pré. Vou copiar ele para dar certo. E vou colocar aqui um print R no CLI externo. Tá? Vai mostrar a estrutura desse objeto, né? Ou da matriz, no caso, mas esse caso é um objeto. Se eu vier aqui agora, eu já sei que o meu cliente é um objeto. E o nome é um objeto, um atributo privado da classe cliente, chamado Adriano externo. O saldo também é privado da classe cliente. Está R$100. Então, ou seja, ele carregou as variáveis direitinho, né, os atributos, e colocou assim os valores lá dentro. Por enquanto, tudo dentro dos conformes. Voltamos lá para o nosso código. Agora, a gente vai precisar, gente, depositar. Eu vou logo colocar aqui, a gente vai precisar criar um método public function depositar, onde eu vou passar um valor para esse método depositar. Vou logo fazer todos e aí depois a gente preenche. A gente vai precisar do método
sacar, onde também eu vou passar um valor e ele vai sacar do meu saldo. E eu vou ter um método, deixa eu ver como eu vou colocar esse nome, que é, na verdade, realizar o empréstimo. Vou colocar assim, fazer empréstimo. Aqui, ó, o cliente vai poder pegar dinheiro emprestado do banco, né? E vai ter alguns métodos que vai surgindo conforme a necessidade. Melhor eu mostrar na hora que for necessário eles, porque aí a gente consegue entender melhor os métodos. Lembrei alguns aqui. Public Function, consultar saldo, esse é bem importante, né? Vai me retornar o saldo atual. E a gente vai ter um bem legal aqui, que é o Public Function exibir extrato, que vai mostrar o extrato bancário da pessoa. Esse aqui a gente não fez em sala, mas vai ficar bem legal. Então, sacar, depositar, acredito que é isso. Bom, para me mostrar o extrato, que é o que eu estou querendo, eu preciso memorizar, ou seja, colocar em memória não só o saldo inicial e o saldo atual, mas também todos os depósitos e todos os saques e todos os empréstimos que foi feito. Senão eu não consigo mostrar aquele extrato organizado, né? Não vou ter como mostrar esse extrato. Então, por isso eu vou precisar de mais variáveis. No caso, como estamos falando de PO, mais atributos. Então, a gente vai ter o atributo depósitos. A gente vai ter o atributo saques. E a gente vai ter o atributo empréstimos. Então, nós vamos ter esses três atributos aqui que vão armazenar os valores do depósito, os valores dos saques, os valores do empréstimo e ainda temos o saldo inicial. Com isso, a gente consegue ter um extrato completo. Bom, vamos aproveitar que a gente tem essas três variáveis e aproveitar que a gente tem a nossa classe construtora, né, que é a classe que inicia, e vamos iniciar essas variáveis aqui. Então, diz depósitos, eu vou dizer que ela é um array, tá? Botando esses dois colchetezinhos, ele já entende o PHP que vai ser um array. Então, um array de posições infinitas aí, onde eu vou poder ir acrescentando depósitos e ele vai acumulando, tá bom? Vou fazer a mesma coisa com saques. Vou botar na mesma distância aqui para ficar bonitinho. Vou fazer a mesma coisa com empréstimos. Vou botar aqui na... Ixi, ficou meio... Vou botar um negócio organizado aqui. Pronto. Inicializei. Então, esses três estão inicializados, né? Esses três a gente já sabe que são arrays, né? Matrizes estão vazias inicialmente. E esses dois já vão receber os seus devidos valores no começo. Beleza. Aí a gente já pode ver o nome, tá? E pode ver o saldo inicial, tá? Quiser testar, é só fazer um print clear externo, ver nome, por exemplo. Se eu vier aqui atualizar, ele colocou aqui a ligando externa, aqui apareceu as variáveis, né? Que eu coloquei, ó, três arrays, ó. Depósito, array, como eu inicializei elas, né? Saque, array e empréstimo, array, todos vazios. E aqui eu mandei imprimir o nome, tá aqui. Se eu quisesse ver saldo, também já funciona, porque nós fizemos, né? Ó. Ih, rapaz, não funcionou. Diz que o método não foi definido. Vamos ver aqui. É ver saldo inicial. Vou até copiar aqui e colar aqui para não dar erro. Ver saldo inicial. Agora assim. E vamos aqui e está aqui saindo, tá? Vamos tirar isso aqui por enquanto e fica só poluindo a tela. A gente já sabe que está funcionando. Bom, vamos agora, vamos depositar, né? Para depositar, a gente precisa sempre, antes de tudo, verificar se o valor que a pessoa vai depositar, esse valor aqui, ó,
ele é maior que zero. Por quê? Porque não existe como você depositar zero, ou pior ainda, você depositar menos 10, menos 5. Não pode ter. Depósito é sempre o valor positivo. Então, se ele for maior do que zero, o meu atributo depósitos vai criar uma nova posição no array, né? Que é essa chave em branco aqui diz que é para ele criar uma nova posição no array que vai receber o valor. Eu posso aproveitar e deixar uma mensagem padrão, caso a pessoa coloque um valor inválido. É bom que eu vou usar essa mensagem depois para várias coisas. Então eu vou aqui fazer um print, vou colocar um parágrafo em HTML e vou colocar ele como H2. E aí eu vou escrever valor não permitido para essa operação. Pronto, acho que ficou legal. Aí eu vou fechar o H2 e fechar o parágrafo. Tá aqui. Ponto e vírgula. Prontinho. Então, ao depositar, verifico se o valor não é zero, né, ou abaixo de zero. E se ele for um valor positivo, eu acrescento ele na minha lista de depósitos. Tá? Caso contrário, eu dou uma mensagem para a pessoa que não é possível depositar. Vamos testar ele aqui? Eu vou pegar bem aqui, CLI externo, depositar, R$200. Se eu fizer isso aqui, deu um erro na linha 35, vamos verificar, deixa eu ver, 35 do cliente. 35, tá, ponto e vírgula, né, gente? Sem ponto e vírgula não vai. Aqui. Então, aqui eu tenho o saldo inicial 100 e ele já vai me mostrando, no array de depósito, eu já tenho o primeiro depósito, ou seja, o depósito zero que foi R$200. Se eu fizer, vou fazer mais um depósito. Se eu fizer um depósito negativo, vou fazer um depósito do mesmo valor, negativo. Não é? Nunca se sabe o que a pessoa pode fazer, né? Se eu colocar valor não permitido para essa operação, e permanece só os 200 que ele tinha feito correto, tá bom? Funcionando perfeitamente. Vamos tirar. Vou mostrar que também você pode ir depositando infinitas vezes. Vamos botar aqui uns R$180. E ele guarda, ó, guardou na posição 0 o primeiro depósito, na posição 1 o segundo depósito, tá? Vamos lá. Pessoal, antes da gente fazer o sacar e outras operações, a gente precisa consultar o saldo. E para consultar o saldo, a gente precisa fazer algumas outras operações matemáticas, que seria o quê? Somar a nossa quantidade de depósitos, somar a nossa quantidade de saques, somar a nossa quantidade de empréstimo, tudo isso somado ao nosso saldo inicial. Só assim eu consigo achar o meu saldo atual, entendeu? Então, para não ficar um método, consultar saldo, ficar aquele método poluído, cheio de coisa, não, vamos deixar que permaneça a unicidade, ele vai só calcular o saldo. Essas somas, nós vamos criar novos métodos para fazer essas somas para a gente, tá bom? Bom, deixa eu pensar aqui, nós vamos fazer mais 3 métodos. O public function, vou chamar de soma depósitos, tá? Ele vai retornar a soma dos depósitos. Para isso é só fazer um retorno array sum de depósitos, né? Ou seja, ele vai somar todos os itens. Array sum, essa função aqui para trabalhar com array, já está dizendo array soma, né? Ele vai pegar todos os itens de um array e somar. No caso, como o depósito é array, ele vai simplesmente somar todos os depósitos e retornar para mim, beleza? Já que é assim, a gente vai copiar ela porque as outras 3 vão ser iguais. Então aqui eu vou pegar soma saques, e aqui também eu tenho que mostrar que é o diz saques, né? E vou fazer a mesma coisa com soma
empréstimos. E aqui eu vou pegar o empréstimos, tá? Então, cada uma delas é responsável por somar. Vamos deixar consultar saldo só para fazer o cálculo final. Vamos testar uma delas para ver se está funcionando? A gente vai pegar bem aqui e vai dar um print, clear externo, soma depósitos. Bom, eu já tenho 200 com 180, é para dar 380, né? Será que essa conta vai dar certo? Deu certo. Se eu pegar esse mesmo print e botar soma saques, eu não fiz nenhum saque, então é para dar zero. Deu zero, só que ele apareceu aqui do lado. Ou seja, está funcionando para a gente direitinho, tá? Então, só lembrando, esses três métodos que eu acabei de criar, soma depósito, soma todos os depósitos, soma todos os saques e soma todos os empréstimos. Basicamente, existe uma função já pronta em PHP para isso, que é a array_sum, que ela soma os itens de uma array, e como nossas variáveis, os nossos atributos, saque, empréstimo e depósito são arrays, ficou fácil, só somar e com return eu retorno ela para quem chamou, certo? Pronto, agora já melhorou. Então, o consultar saldo, basicamente, ele vai ser o seguinte. Eu vou pegar uma variável chamada de saldo atual. Acabei de criar ela, né? Só dentro da função que ela está criada. E aí, é bem fácil. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Ó, pensem que meu saldo atual é meu saldo inicial, que eu abri a conta com aquele dinheiro, mais diz soma depósitos, né? Ou seja, é o que eu já tinha na conta, mais todos os depósitos que eu fiz, menos diz soma saques, tenho que subtrair aí todos os saques que eu fiz, e se eu tiver empréstimo, eu também tenho que fazer menos soma empréstimos, tá? Vou botar na outra linha aqui, só para vocês poderem enxergar direitinho. Não tem problema fazer isso não, que a variável, enquanto não tiver ponto e vírgula, ele entende que faz parte da linha. Então, o saldo atual vai receber o meu saldo inicial, mais a soma de todos os depósitos que eu fiz, menos a soma de todos os saques, menos a soma de todos os empréstimos que eu tiver. Bom, depois de eu fazer isso, é só fazer um retorno, saldo atual, tá aqui, tá? Então, eu retorno o valor dessa variável para quem chamou. Vamos consultar saldo aqui? Eu tinha feito aqui. Fazer um print, né? Aí, clear externo, consultar saldo. Acho que está escrito assim, espero que sim. Se eu for lá, 480. Bom, 280 com 180, 380, mas eu já tinha 100, 480. Tá? Contando direitinho. Bom, então nossa consulta ao saldo já está ok. Agora a gente vai para o sacar. Para sacar, a gente primeiro tem que ver se if, mesma coisa do outro. Deixa eu só pegar. Vamos aproveitar, né, gente? Vamos copiar tudo isso aqui, já está prontinho. Aí vamos pegar isso aqui. Se o valor for maior que zero, porque eu não posso sacar nem zero nem valor negativo, ele faz, senão ele dá aquela mensagem. O que vai mudar é aqui dentro. Aqui dentro eu vou tirar, né? Porque aqui eu vou ter mais um if, porque não é só eu ter um valor positivo para sacar, é eu ter saldo para sacar. Eu poderia colocar aqui, eu só não vou colocar aqui um end, porque a mensagem não vai ficar legal. Então eu quero exibir uma mensagem diferente para cada coisa. Com valor errado é essa mensagem, com saldo insuficiente é uma outra mensagem. Então eu vou fazer mais um if aqui dentro. If diz, agora a gente tem nosso consulta saldo for menor que o valor, então assim, se for, aliás, for menor não, vamos colocar logo, se for maior ou igual, ou seja, se o meu dinheiro der para sacar, né? Aí eu venho aqui na meu array de saques
né? Crio uma nova posição e acrescento valor, certo? Caso contrário, vamos dar uma mensagem para o cliente. Vou copiar essa mensagem que está pronta, mas vou alterar ela, tá? Ó. Então a mensagem aqui é o seguinte, aquela velha mensagem, eu já acostumado a ouvir ela, ou a ver na verdade. Saldo insuficiente para esta operação. Ou seja, podia colocar aqui, você está liso, né? Mas deu certo. Bom, só testando lá, né? Vamos aqui. Vou copiar isso aqui embaixo. E vou sacar. Sacar. Primeiro um valor normal. Saquei 180. Aqui os depósitos permanecem. Agora apareceu um saque, né? Faltou eu botar aqui um print aqui do print clear externo consultar saldo, né? Pra gente ver se está dando tudo certinho. Bom, meu saldo é 300. Tipo, eu tenho aqui 200, 180, 380, 480. Menos 180, sobrou 300. Beleza. Só que agora eu vou fazer uma loucura aqui. Eu vou pegar e vou tentar sacar 480. Ao tentar sacar 480, saldo insuficiente para a operação, continua o mesmo valor, ou seja, não é realizada a operação. Se eu tentar um valor negativo, a mensagem é outra. Valor não permitido para esta operação, continua tudo igual. Perfeito. Nossas funções estão funcionando perfeitamente, né? Vamos botar mais um saque aqui só para a gente, R$110. Olha lá. Agora eu já fiquei com saldo de 190, né? Tem dois depósitos e 2 saques. É legal que dá para acompanhar direitinho. Bom, vamos lá. Já fizemos o saque. O empréstimo. O empréstimo ele vai ter uma taxa padrão de 20%. Então, para fazer empréstimo, eu esqueci aqui, mas tem que ter um valor, né? Tem que dizer qual é o valor que eu quero emprestar. Então, o que eu vou fazer? Aquele mesmo cheque, né? Se o valor não é menor, deixa eu ver bem aqui. Se o valor é maior, na verdade, que zero, não é isso? Não posso pegar zero emprestado e nem valor negativo. Então, se o valor for maior que zero, eu vou pegar isso aqui e pegar empréstimos numa nova posição do array e vou adicionar o valor emprestado, certo? Caso contrário, a gente já tem nosso texto bem aqui, né? Aqui. Vou copiar ele aqui e botar aqui para não ter bronca. Certo, será que nosso empréstimo está funcionando? Vamos fazer aqui só copiar e colar. E aqui, deixa eu só olhar o nome aqui e fazer empréstimo. Copiar para não ter erro. O nome ficou muito grande. Fazer empréstimo. Fazer empréstimo de 1.100. Sextou. Pronto, então tá aqui. Nós tivemos os depósitos, os saques e empréstimos. Só tem um erro aqui, né? Não foi cobrado taxa nenhuma. O banco fazer assim para mim tá ferrado, porque eu levo até o banco embora. Vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui não vai acontecer assim, vai ser o valor vezes 1.2, ou seja, 20%. Quando eu multiplico qualquer valor por 1.2, é ele mesmo, 0.2 é 20% a mais. E assim por diante. 0.4, 40% e assim por diante. Agora sim, deixa eu atualizar lá que agora vai dar certo. Pega, se ferrou. Peguei 1.000, vou ter que pagar aqui 1.320. Ainda fiquei devendo aqui 1.130, porque ele já bateu lá do meu saldo atual, né? Beleza. Ok, o empréstimo está funcionando. Deixe-me ver o que está faltando a gente fazer. Exibir extrato, depósito. Deixa
me ver, sabe? Tomar empréstimo, fazer empréstimo. Deixa eu só me recordar se está faltando alguma coisinha aqui. Exibir extrato, sacar, depositar. Gente, eu acho que é isso aí mesmo. Tá faltando só o nosso extrato, né? Vamos lá, exibir extrato. Eu acho até que eu vou botar o exibir extrato aqui para baixo. Ele não é complicado, mas ele é o maior blocozinho de código que a gente vai ter. Então vou botar ele para cá, para ficar mais organizado, tá? Bom, esse exibir extrato, por uma chateação minha, eu quero que apareça numa tabelinha HTML. Então, eu vou começar montando minha tabelinha, né? HTML, uma variável, e ela vai receber minhas tags aqui. Então, eu vou começar com a tag table, bg_color, lembrar um pouquinho aqui de HTML, padrão bem antigo mesmo, nada de moderno, só para a gente fazer uma coisa meia grosseira, só para testar. Border igual a 1. Lembrando, se eu estou usando aspas simples para guardar na variável, as tags aqui dentro eu vou usar aspa dupla, porque se eu usar simples, ó, ele encerra, pode ver que mudou de cor, então não esqueçam disso. Aqui é dupla, beleza. Table, beleza. E aqui você pode ir, você não precisa fechar. Enquanto essa aspazinha aqui não fecha, eu vou até botar um ponto e vírgula aqui, você pode ir digitando. Bom, aqui eu vou fazer, vou botar mais aqui, um period, né, que é o cabeçalho da tabela. Vou botar igual a gente faz no HTML mesmo. Um tr, que é uma linha, né, um th, que é a linha da coluna, e eu vou botar a primeira coluna, co-span. Co-span, para você saber, é mesclar. Eu estou mesclando duas células de uma coluna, porque eu quero fazer uma tabela com 3 colunas. Depósito, saque e empréstimo. Só que o nome da pessoa eu vou colocar em duas, eu vou mesclar. Eu vou mostrar lá na tela para vocês verem. Então, eu vou mesclar isso aqui, eu vou alinhar à esquerda, né? E vou colocar um tamanho padrão, bem grosseiro mesmo, só para a gente poder ter um espaço legal lá, 350px. Isso aqui vai ser o título nome. Vou botar aqui th, né? E vou botar aqui /tr, tá? E vou botar o /period. Eu vou fechar só para a gente poder já ter uma coisa mais ou menos. Esse aqui é o corpo, né, dela. E eu vou fechar aqui o t-body de novo. Eu gosto de fazer isso que aí eu não me perco, né? Já está tudo fechadinho aqui, organizado. Então, minha tabela... tá. E aí, por último, eu vou table para fechar a tabela. Vou até trazer essas aspasinhas para cá. E vou fazer aqui um print só para a gente ir acompanhando. Então, aqui vai ser retorno o HTML que eu acabei de gerar, tá? Esse método vai me gerar um HTML com extrato. Então, eu venho aqui no meu app e vou até tirar agora esse consultar aqui e vou tirar esse print, porque agora a gente vai se basear na minha tabela, tá? Então, aqui eu vou pegar o clear externo e exibir extrato. Só isso. Aliás, um print, né, gente? Um print é isso aqui, porque ele só retorna o HTML, mas ele não joga na tela. O print que vai fazer isso. Se eu pegar isso aqui, o nome já apareceu. Começou a ficar bonitinho. Vamos lá. Bom, aqui é o nome, eu vou copiar essa linha. Esse aqui não vai ser co-span, esse aqui vai ser uma célula normal. E essa aqui vai ser, vamos botar ela aqui como 150. Essa aqui vai ser o nosso saldo inicial. É bom que a gente já vai olhando aqui, ó. Legal isso. Aí, já vai mostrar o saldo inicial. Esse saldo inicial
Eu vou colocar o alinho no centro, pessoal, center, e a gente vai ver aqui ele já centralizado. Ótimo, já temos o cabeçalhozinho. A gente vai fazer uma coisa bem legal, nós vamos copiar isso aqui, né? E vai colocar isso aqui, só que agora não é TH, TD de data, né? De dados. TH é de terrível, né? De cabeçalho, e aqui é TD de data. A gente só lê um pouquinho de HTML que a pessoa aprende. Então, a mesma coisa, só que aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma jogada muito interessante. A gente vai colocar hashtag nome, e aqui a gente vai colocar hashtag saldo inicial, tá? Porque a gente pode depois trocar. Quer ver? Eu vou fazer logo aqui embaixo. Primeiro eu vou mostrar como ficou, tá? E eu venho aqui embaixo, só para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer. A gente vai fazer várias vezes, por isso eu ensinei isso em sala. A gente vai fazer isso várias vezes. Vou só organizar meu cursor aqui, que não está querendo ficar quieto. Meu HTML vai receber str replace, né? Que é aquela função do PHP que troca o texto. Então, ele vai procurar hashtag nome e vai trocar por diz nome. Aonde? No próprio HTML que eu já estou usando. Então, na verdade, ele altera e salva de novo. Basicamente isso que a gente está fazendo. E vou fazer a mesma coisa com o hashtag saldo inicial. E aqui ele vai trocar por saldo inicial e pronto. Então, se deu tudo certo, a gente já vai ter aqui substituído o nome e o saldo inicial. Só que eu vou colocar, no caso desse saldo inicial, aqui vai ser right, vai ser direita, né? Número, né? Não fica legalzinho. Aí, agora ficou bem organizado. Beleza? Nosso extrato aqui já ficou bacana. Agora, a gente poderia até fazer um tab bem aqui, para ficar bem legalzinho. Só mexer aqui, só para ficar bonito. Vou tirar isso aqui. E vou, em vez de com spam 2, eu vou botar 3. Quando eu boto 2, aqui está valendo 2 células e aqui está valendo 1. Então aqui também está valendo 2. Eu vou criar uma aqui em cima, onde uma só vai preencher tudo. Ou seja, eu vou mesclar as 3 células. Então isso aqui, eu acho que eu posso tirar esse daqui, porque eu já determinei lá embaixo, vai ser a soma delas. Aqui vai ser center. E aqui vai ser extrato bancário. Tentando aqui, não lembro muito desse negócio de HTML, mas está dando certo. Extrato bancário. Começou a ficar bonitinho, né? Agora, a gente vai completar. Pode ver que a gente nem está fazendo mais PHP, é só acrescentando o HTML aqui e ele já faz tudo para a gente. Agora, a gente precisa criar bem aqui, ó, no t-body, ou seja, no corpo da tabela, as nossas colunas. Eu vou logo aproveitar para copiar aqui. Aqui. E vou até tirar uma. Vou organizar só uma aqui. Não, deixa eu pensar. Aqui eu vou fazer o seguinte. Tá certo, aqui é um TH, né? Tem que pegar lá em cima, pegar do TH aqui que tá mais arrumadinho. Porque primeiro vem o título, tá? Agora o título do corpo aqui vai ser isso e vão ser 3. Aqui. Beleza, vou tirar esse co-span aqui, porque vai ser uma célula para cada um. Eu só estou pensando aqui que aqui é 250 e aqui é 150, ou seja, minha tabela já está tendo obrigatoriamente 400 de largura. Só 400 por 3, você sabe que não é uma conta boa, né? Então, vou mudar aqui para 200. E aqui também, só um ajuste para não ficar meio torta a tabela, né? Então,
Então, olha, se essa célula tem 250 e essa tem 200, automaticamente a minha tabela ficou com 450. Fica uma célula do lado da outra, né? Deixa eu só ver se já mudou alguma coisa aqui. Isso, aqui. Então, aqui, 250 com 200, né? Só que aqui tem umas diferenças, a gente vai arrumar agora, porque eu acho que eu botei errado aqui. Beleza. Sendo assim, cada célula aqui vai estar 150. Então, vamos só comparar. 250 mais 200, 450. São duas células que vão dar 450. Aqui são três células, cada TDAH desse é uma célula. 150 com 150 com 150, 450. Então, não vai alterar o tamanho da tabela, ele vai ficar torto. Agora sim, pode ver, todos bem proporcional. Tentando organizar, né, gente, para não ficar meio... Pronto. Aqui... Ficou legal, falta arrumar, né? Falta arrumar. Aqui vai ser depósitos. Aqui vai ser saques. E aqui vai ser empréstimos. Será que ficou legal? Pronto, depósitos, saques e empréstimos. Ótimo, ótimo. Deu muito certo. Agora, a gente precisa começar a preencher isso aqui, tá? Embaixo seria a mesma coisa, né? Tipo, se eu vou botar uma linha aqui, vou colocar uma linha aqui só para vocês verem. Depois eu vou apagar ela, porque ela não pode ficar aqui. Então, aqui eu teria um valor 100, aqui 200, né? Aqui, empréstimo, sei lá, 1.100, né? Aqui, claro, seria TD. Só fazer aqui só para vocês terem uma noção do que a gente está querendo fazer. TD é Table Data, viu? Dados da tabela. Então, aqui ficaria isso, tá? Lembrando que aqui eles vão ter que ser right, porque é dinheiro é alinhado à direita. Não é que é número, é que é valor monetário. O valor monetário a gente alinha à direita para poder ficar mais fácil de contar. Então, tá aí. É isso que a gente quer fazer. Só que aqui ele vai preencher várias linhas. Se tiver 10 depósitos, são 10 linhas, 10 saques, 10 empréstimos e assim por diante. Tá bom? Isso quer dizer que esse negócio aqui vai ser dinâmico. De toda essa tabela, o que ele tem que alterar é essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui não vai ficar aqui. Eu vou tirar ela daqui. E vou pegar e atribuir uma variável com essa parte. Essa minha variável vai chamar linha tab HTML, ou seja, é a minha linha da tabela, tá? Tá aqui, com aqueles dados lá. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, eu vou colocar aquilo mesmo que eu fiz lá em cima. Vou colocar um hashtag. Vou colocar... Acho que eu vou colocar o mesmo nome, linha tab HTML. Pronto. O que eu vou fazer é adicionar os valores aqui e depois trocar esse nome pelos valores adicionados. Certo? Beleza. Estamos andando. Devagarinho a gente está andando. Eu vou precisar de uma variável auxiliar porque ela vai ficar acumulando. Toda vez que eu alterar isso aqui, eu não posso alterar aqui porque senão vai bagunçar minha tabela. Isso aqui é só um modelo. Eu altero ela, né? E jogo para cá. Primeiro deixa eu fazer isso aqui. Isso aqui vai ser hashtag depósito. Não, depósito não. Vou fazer um negócio melhor. Valor depósito. Vou logo copiar aqui. Hashtag valor saque. E hashtag valor empréstimo. Tá? A gente não precisa usar a hashtag, eu estou usando porque também usar só o número aqui pode ser uma hora só o nome, aliás, pode uma hora você correr o risco de usar o nome de uma variável, acontecer algum problema. Então a gente bota uma marcação que torne ela única. Então usei o hashtag, poderia ser uma exclamação, poderia ser arroba, o que vocês quiserem. Tá? O importante é deixar o texto diferente aqui para o PHP conseguir encontrar ele. Beleza. Alterei lá direitinho. Agora eu vou ter aqui a minha linha HTML. Tá? Por enquanto ela vai estar vazia. Certo?
e ela vai preencher, ela vai ser, é nela que a gente vai gravar tudo isso aqui já com os valores daqui alterados, tá? Para a gente não mexer nesse padrão que a gente tem. Aí a gente tem um pequeno probleminha, olha só. Se a gente for preenchendo, imagina que a pessoa fez, deixa eu pegar lá no meu app lá. A gente fez vou fazer mais um depósito aqui. Mais um depósito aqui de R$80. Então eu tenho 3 depósitos, 2 saques e um empréstimo, tá? Quantas linhas minha tabela deveria ter? Ela deve ter 3 linhas, por quê? Porque eu não vou poder deixar nenhum depósito de fora da tabela, ou seja, resumindo, ele vai preencher essa tabela, as linhas que vão estar aqui, a quantidade de linhas, vai ser equivalente ao maior quantidade de itens que tem. Ou seja, se eu tiver mais depósito, é nela que eu vou me basear para fazer as linhas. Se eu tiver mais saque, é nele que eu vou me basear para fazer as linhas e assim por diante. Porque a tabela tem que crescer até comportar todos os números. Ah, mas e onde eu tenho menos? Onde tem menos vai ficar vazia as células. É igualzinho vem no nosso extrato mesmo, né? Então, primeiro eu preciso saber quantos itens tem de depósito, de saque, etc. Para isso, eu vou criar mais variáveis. A gente vai criar um total de depósitos. Como é que eu faço isso? Existe uma função muito simples no PHP chamada count. Count, ele conta. Simples. E eu vou contar quantos itens tem no meu array de depósitos. Certo? Ele vai me trazer quantos itens tem no meu array de depósitos. Sendo assim, eu vou contar também do meus saques. Saques, né? Aqui, count saques. E vou também contar os meus empréstimos. E aqui é empréstimos. Essa parte ela não é tão difícil com relação à programação. É só um pouquinho de lógica. Se a gente for parar para pensar um pouquinho, não é tão complicado, entendeu? Eu vou escrever as linhas conforme os valores, né, de saques e depósitos. Não sei quantas linhas vão ter, então meu programa precisa calcular automaticamente. E para isso eu preciso saber quantos depósitos eu fiz, quantos saques e quantos empréstimos, tá? Então aqui nessas variáveis vão estar esse valor. Beleza, mas agora como saber qual deles é o maior? Eu poderia usar uns 3 ifs, né, para comparar eles, mas tem maneiras mais fáceis. Eu vou colocar aqui maior array, que vai ser a variável que vai decidir qual é o maior. E aí é muito simples, gente. Existe uma outra função no PHP, o PHP é incrível, tem função para tudo, chamada max, que vai comparar valores, total depósitos, total saques e total empréstimos. Comparando esses valores, ele vai voltar para cá o maior valor deles, entendeu? Vou até dar um print aqui só para vocês verem, depois eu tiro. Print maior valor. Maior array, né, na verdade, estou falando. Maior array. Então aqui eu vou pedir para atualizar. Além de imprimir a linha lá, né, que eu tinha colocado, ele diz que o maior é 3. Ou seja, vamos ver aqui. Eu fiz 3, eu fiz 2 e eu fiz 1. É claro, o maior é o que tem 3. Então, 3 é o número de linhas que eu tenho que fazer, tá bom? Tá imprimindo alguma coisa. Ah, tá. Eu acho que... Só não achei estranho aquela impressão. Não sei de onde veio essa linha tab aí imprimindo. Tá. Bom, conseguimos já fazer isso, né? Então agora a gente vai começar a preencher. A gente vai ter que usar um for manual aqui. Então for, um i, que vai ser a variável que vai contar, começa de 0. Por quê? Porque lembrando que isso aqui são arrays, todo array começa com índice 0. E aí eu vou dizer que esse i vai ser menor que o meu maior array. Porque lá está dizendo que são 3 itens. Vai lembrando que o item começa de 0, então 0, 1, 2, já foram 3 itens, tá? A quantidade é sempre 1 a mais do que os itens que tem. Ponto e vírgula,
I++ faz ele somando de 1 em 1, ou seja, na primeira vez ele vai passar por aqui com o valor 0, depois vai passar com o valor 1 e assim por diante. Bom, vou criar uma segunda variável, uma outra variável chamada de linha atual. Essa aqui é a que vai pegar os dados atualmente. Primeiro ela vai receber a linha tab HTML, ou seja, dentro dessa variável eu estou guardando o meu modelo aqui de linha, tá? Aqui. Aí vamos fazer logo do depósito. Olha, para a gente fazer, a gente vai ter um problema. A gente tem que fazer um if e set. O que acontece? Eu tenho que ver se nesse depósito de se existe alguma coisa, tá? O que acontece? Pode ser que você não fez nenhum depósito, mas você fez um saque. Aí ele vai procurar o depósito 0, não existe, vai gerar um erro. Então ele tem que estar sempre verificando se existe o depósito naquela posição. Ou seja, quando o i for 0, existe depósito 0? Existe, aí ele imprime. Aí o i é 1, existe depósito 1, ele imprime. E isso nós vamos fazer para todos, mas vamos fazer só para esse por enquanto, para vocês verem funcionando. Tá? Aí eu vou pegar a linha atual e vou colocar um str replace, olha como a gente usa muito ele, str replace, e eu estou procurando aqui o valor depósito, né? Estou procurando ele e vou trocar por depósitos de i, ou seja, do índice atual que eu tenho aqui no meu for, na variável linha atual, tá? Vou copiar isso aqui e vou botar um else aqui. Por quê? Porque se não tiver nada, eu tenho que deixar essa linha em branco. Então o que vai acontecer é que bem aqui onde eu pego o valor, se eu não tenho valor, eu deixo em branco, para ele continuar gerando a linha, tá? Eu vou logo fazer o final, depois a gente volta para poder completar, tá? Então, bem aqui no final, eu vou... Não, aqui não, peraí. Bem aqui no final, eu vou pegar linhas... Aliás, aqui dentro, gente, aqui dentro, desculpa. A linha HTML, ela para ser linhas, não linha. Deixa eu arrumar aqui. Linhas, viu? Linhas para ser coerente, são mais de uma linha. Linhas HTML vai concatenar, atualmente ele está vazia, com a linha atual. Ou seja, eu vou acrescentar mais uma linha, correto? Cada passada aqui, no for, ele vai acrescentar mais uma linha na linhas HTML. E aí, aqui, vou logo fazer embaixo desse aqui, vou até dar um espaço para vocês conseguirem visualizar. Aliás, vou copiar isso aqui tudo, né? E eu vou dizer, gente, que ele vai procurar aqui na minha tabela esse local aqui, ó. Tab linha HTML, tá? Linha tab HTML e vai trocar por, nesse caso ele vai trocar por linhas HTML, ou seja, ele fez todo o processamento, alterou o texto, jogou dentro dessa linha atual e essa linha atual vai acumulando aqui dentro, tá? Cada vez ele escreve a linha e joga aqui dentro, tá? Se tudo der certo, vai começar a aparecer melhorzinho lá. Ó, apareceu aqui meus depósitos, 200, 180, 80, tá certo? Vamos ver. 200, 180, 80, perfeito, não é? Bom, sabendo disso, agora a gente vai dar um espacinho aqui bom, ou seja, só é grande, nem é tão complicado. Eu vou copiar esse if todinho aqui e vou mudar aqui para saques, né? Para saques, aqui valor saque, não é isso? Aqui também é saques. E na linha atual a mesma coisa, e aqui valor saque também. Saque. Tá?
Bom, ele já está salvando lá. Vamos ver se já faz certo. Olha, como eu tenho só 2 saques, viram o que eu estava falando? Como eu tenho 3 depósitos, ele tem que fazer 3 linhas, apesar de não ter 3 saques. Essa linha fica em branco, de boa, tranquilo, né? Aí a gente vai fazer a mesma coisa, copiar e colar de novo, né? Para não ter tanto trabalho. A gente já sabe que está funcionando esse bloco. Vamos só mudar aqui para empréstimos, né? Aí a gente vai mudar aqui para empréstimos. E aqui também a gente vai botar para empréstimo. Se tudo deu certo, gente, ele só tem, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ah, aqui, valor, empréstimo. E olha só, ele fez nosso empréstimo aí. Nosso empréstimo, na verdade, tem que lembrar que é 1.100 com 20%, 20% dá 220, né? Então dá 1.320, beleza. Olha, já ficou legal, já está aparecendo no nosso extrato bancário. Deixe-me ver o que mais a gente pode fazer aqui. A gente já fez isso. Aí, tá, nós precisamos colocar os totais, né? Vamos voltar lá na nossa tabelinha, que a gente pode colocar mais coisa lá, tá? Vamos voltar aqui no nosso HTMLzinho aqui. Então, bem aqui depois do t-body, né, que é o corpo, a gente vai colocar um t-footer, que é o rodapé. O rodapé da nossa tabela. Tempo que eu não mexia nesses HTML basicão. Aí aqui eu vou ter um tr, né? E vou ter um td. Eu podia copiar um td daqui. Na verdade, eu podia copiar tudo isso aqui. Não, vou copiar só esse td mesmo. Copiei. E aqui um tr também. Fechei, né? Bom, texto vai ser alinhado à direita. Já está aqui o valor. E aqui eu vou só botar um style aqui para ficar legalzinho. Vai ficar color. Deixa eu tirar isso aqui para poder visualizar melhor. Color. 2 pontos white, né? E background 2 pontos. Vou botar um cinza bem escuro, 2, 3. Pronto. Já fiz isso aqui. Vamos só olhar como é que ficou lá. É mais ou menos isso que eu queria. É mais ou menos isso que eu queria mesmo. Aí eu vou pegar e fazer isso pra cá, pra cá. Na verdade eu vou mudar de TD para TH. Para ele assumir características de rótulo, mas na verdade vai ser dado. Ele vai ser as nossas somas. E a gente já até fez isso. Então a gente vai chamar isso aqui, trocar só esse valor aqui, valor por total. Vacilei, porque aqui não tem, total depósitos. Aqui vai ser total saques. E aqui vai ser total empréstimos. Pronto. Troquei ela aqui. Se eu pegar bem aqui, ó, já está bonitinho aqui. Aqui vai aparecer nossos totais. Então aqui a gente vai fazer aquela trocazinha de novo lá embaixo. Aqui já fizemos as linhas. Vou logo copiar bem aqui. E aqui a gente vai fazer Vou pegar o primeiro aqui, que aí fica fácil de eu fazer o segundo, para não ter erro. Então ele vai pegar isso aqui, né? Vai pegar aqui no caso do próprio HTML, não preciso disso, ele vai substituir isso aqui por X soma depósitos, não é isso? Eu já tenho isso, que bom, viu como é que é prático? No próprio HTML. Vamos só testar se essa linha está dando certo. Tá lá, 200, 380, 460, beleza. Agora que deu certo, copiar e colar, né?
Então aqui total saques. E aqui a gente vai colocar soma saques, né? E vamos fazer a mesma coisa para empréstimos. E aqui a gente muda para soma empréstimos, tá? Então, deixa eu só ver se está funcionando, aí eu volto lá para explicar de novo. Pronto, já fizemos isso aqui, tá? O que está faltando agora é acrescentar mais o último item, tá? Depois dessas somas, a gente vai voltar lá no HTML. Pode deixar que depois que terminar eu vou explicar tudo de novo, tá bom? Aqui no nosso HTML, bem aqui no footer, a gente vai pegar e copiar tudo isso aqui. Dá até um espacinho aqui para vocês enxergarem melhor. Vou apagar, não, apagar uma. E a gente ficou com duas linhas, né? Agora sim, a gente vai usar o co-span. Isso aqui vai dizer que eu quero mesclar, né? E eu quero mesclar duas células, tá? Só para vocês entenderem. Aqui são 1, 2, 3 células. Aqui embaixo eu vou criar mais uma linha, só que essas duas células eu vou juntar, igual eu fiz com o nome, por isso que eu coloco o span 2. E essa aqui eu vou deixar sozinho, tá? Então nessa aqui, eu vou até deixar height mesmo. Vou tirar esse style bem aqui. Tá muito grande esse style aqui, eu não preciso dele agora. E aqui eu vou colocar, aqui é um texto normal, aqui é saldo atual, tá? Se a gente olhar lá de novo, ó, meu saldo atual, e aqui vai mostrar meu saldo atual. Só que eu vou tirar esse pretão daqui, né? Não vou precisar disso agora. Vou tirar tudo isso aqui para ficar menor. E bem aqui eu vou colocar saldo atual. Agora isso aqui eu vou precisar calcular, tá? Então já sei que tem essa hashtag aqui, saldo atual. E aí eu vou bem aqui, pode ver, olha, já ficou arrumadinho, né? Falta só colocar lá. Agora eu vou bem aqui no finalzinho fazer o meu último replace. Vou pegar esse aqui e vou pegar aqui. Eu estou procurando nesse replace o meu saldo atual. E vou trocar ele por consulta saldo. Já está prontinho os nossos métodos, né? Se tudo der certo, estou devendo, né? Tá feia a coisa para mim. Vou fazer aqui o calc, né? Vamos lá, né, gente? Bom, não podemos esquecer que eu comecei com R$100, está aqui em cima, está aqui, né? Mais 200, mais 180, mais 80. Beleza. Aí, ou seja, ao todo eu acumulei 560 no banco. Vou começar a retirar meus saques. 180 menos 110 menos, já tenho só 270. Aí menos um empréstimo de 320. E eu vou ter 1050. Então está calculando. É claro que eu poderia ter olhado nos totais, mas eu queria ver se os números estavam batendo certo. Porque nesse total aqui, ó, 460, não está somado o meu saldo inicial. Então está aqui nosso extrato bonitinho. Se eu vier aqui agora no meu app e simplesmente fazer aqui mais um saque, por exemplo, né? 150 para ver se vai. Eu acho que tem crédito ainda não tinha feito empréstimo. Olha, ele vai acumulando. Se eu fizer mais um, R$50, mais um saco de R$50, a tabela tem que crescer, independente de qual item eu vou fazer. Aí a tabela cresce. E aqui está vazia, porque nesse momento eu só fiz saque. Tá bom? Se fosse um sistema mais completo, estaria data aqui, né? Isso aí a gente não quis fazer. Tá? Então tá aí, funcionou direitinho. Lembrando que aqui é o meu cliente tradicional, cliente externo. Nós estamos com um probleminha que nós precisamos... o funcionário tem as mesmas características, só que o funcionário
tem um empréstimo com desconto menor, aliás, com desconto, ou seja, com uma taxa menor. Precisamos, para isso, criar uma nova classe que vai ser abstraída dessa cliente para o funcionário. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora é coisa rápida, gente, porque a gente montou toda essa estrutura, está pronta. Falando nisso, eu fiquei de voltar aqui, né? Vamos lá, exibir status, vai exibir os status. Basicamente, eu tenho uma variável que vai receber um texto. E que texto é esse? É um HTMLzinho montando tabela, tá? Isso aqui não é coisa para quebrar a cabeça, porque isso aqui é HTML. Quem tiver dúvida disso aqui, vai aprender a fazer tabela no HTML, tá? Não tem nenhum segredo. O único segredo é que em algumas células, nós marcamos o valor da célula com o nome e o hashtag para ficar um valor único, para eu procurar ele e achar facilmente. Então, onde eu marquei, depois eu uso a função replace, que procura por essa marcação e troca pelo valor que eu quero, tá? Ou deixa em branco. Só isso. Aí, como a parte vai ser alterada, a parte que vai ser alterada eu salvei, ou seja, como se fosse um pedaço da tabela, eu salvei em outra variável. E ainda tem uma variávelzinha que vai me ajudar a acumular várias vezes essa mesma formatação, ou seja, essa aqui tem a formatação padrão e essa daqui vai copiar essa formatação para cada item inserido, ou seja, para cada depósito, para cada saque e tal, ela vai copiar essa formatação aqui, tá bom? Aqui a gente conta quantos depósitos foi feito, quantos saques e quantos empréstimos. Aqui a gente vai verificar qual é o maior dele, porque a nossa tabela tem que ter a quantidade de linhas referente ao maior e não ao menor, porque senão vai ficar números de fora. Então, quem tiver mais linha é o tamanho que a tabela vai obedecer. Se a gente olhar aqui, agora está todo mundo igual, posso até fazer aqui mais um depósito. Vou deixar até no mesmo valor. Mais um depósito e ela cresce junto com o depósito. Ah não, está faltando ainda, gente. Vou tirar aqui um saque desse aqui. Pronto. Ó, ela fica sempre do tamanho do maior, tá bom? Voltando lá, beleza, ela fica do tamanho do maior, aí eu vou fazer um for, um laço, né, que vai rodar desde o índice 0 até o índice anterior ao maior. Então, se maior são 3 itens, ou seja, se tem 3 itens no meu array, o último array é 2, então não pode ir até o 2, tem que ser até o 3, tem que ser menor que 3, que no caso é o 2, né, um exemplo. Então, ele vai fazer essa rotação, primeiro ele copia o meu padrão HTML de linha para essa variável atual aqui, e aí ele vai alterando a variável atual, pegando aquelas marcações e alterando, né? Alterando para depósito, para saque, etc. A gente vai fazendo um ifzinho para verificar se existe valor, se não existir, vai dar ele. Então, se não existir, eu simplesmente deixo em branco, tá? Só isso que ele faz. Aí, depois que eu termino aqui, terminei de montar, isso aqui monta uma linha, tá? Montei uma linha. Quando chegou aqui, a linha está montada. Aí eu tenho uma variável linhas, o nome já está dizendo linhas porque recebe várias linhas. Então, pega a linha atual, jogo nela. Na próxima vez, quando o índice valer 1, monta a linha todinha, pega essa linha e acrescenta aqui de novo. Entendeu? Então, ela está acumulando linhas prontas, formatadas. Depois, aqui a gente já sabe que está substituindo o nome saldo inicial. E lá nas linhas, que é lá em cima, eu substituo essa linha aqui, que já está montada com todas as linhas formatadas com os valores no lugar. Depois tem o nosso rodapé lá com os totais de depósito, a gente já tem o método que calcula isso para nós, substituímos. E, por último, a gente tem o saldo atual também marcado lá na tabela, a gente vai substituir ele. Não é tão complicado. E retorna tudo isso nessa variável HTML que é impresso lá na tela, tá bom? Resolvido. Bom, vamos lá criar nossa classe funcionário, que ela vai diferenciar algumas coisas, né? Vamos salvar aqui. Vamos chamar ela de funcionário.php. Bom, nesse aqui, a gente vai colocar logo o nosso PHPzinho aqui, né? Vamos criar a classe funcionário. Essa não vai ser uma classe pai, ou seja, não vai ser uma classe inicial. Ela vai estender as funcionalidades da classe que a gente já tem. Então, extends cliente.
Aí aqui a gente tem um problema, porque a gente precisa adicionar esse cliente aqui. Então a gente vai fazer um require once cliente.php, tá? A gente já fez isso aqui, tá tudo certo, adicionamos isso aqui. Aí a gente pode até trocar, já que funcionário está incorporando no cliente, a gente pode trocar isso aqui por funcionário, que um está chamando o outro, tá? Se der certo, não aconteceu nada, então tá tudo certo, não deu erro, né? Beleza. A nossa classe funcionário, como ela estende de cliente, gente, tudo isso aqui já está nela, eu não preciso mais fazer, não preciso mais, tudo isso aqui já vem incorporado nela. Então, imagina se a gente tivesse esse trabalho para fazer de novo, não. Eu só vou mudar o que eu quero. Nesse caso, o que eu vou ter que mudar em cliente? É o fazer empréstimo. Então, eu vou pegar bem aqui que eu tenho aqui, acho que o fazer empréstimo, né? Eu vou nesse trabalho que eu vou só copiar e colar. Consultar, fazer empréstimo. Está aqui. Isso que eu estou fazendo é chamado sobrescrever método. Na classe Py, eu tenho o método chamado fazer empréstimo, veio na classe filha, né? Como eu estou botando instância, funcionário é filho da classe cliente. Eu venho aqui e coloco o mesmo método com o mesmo nome, o mesmo padrão de assinatura, ó, tudo isso aqui é exatamente igual a isso aqui. O PHP já reconhece que ele vai atender esse e não o da classe Py, tá? Então é o que a gente chama de sobrecarga de método. A gente está sobrescrevendo ele e ele vai assumir o valor, a operação padrão, tá? Então, a mesma coisa, eu verifico, né, se o valor aqui é maior que zero e meu empréstimo aqui, o que é que muda? Ele é só 10%, por isso que a gente fez, senão a gente deixaria tudo padrão, ele é só 10%, tá bom? Gente, só isso. Tem um único errinho aqui que eu quero mostrar para vocês lá, tá bom? Então, eu vou pegar bem aqui, para ficar fácil, eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, só para vocês entenderem, aqui vai estar, vou botar até um comentário aqui, operações com cliente externo, e bem aqui, cadê? Aqui, vou dar uma espação aqui, operações com funcionário. Tá? Vou juntar, gente, só para ficar mais compacto aqui. A gente já consegue entender, tá bem descrito aqui o que faz, né? Sacar, depositar e tal, tudo certinho, tá? E vou juntar desse aqui também. Por hora, eu vou deixar os mesmos valores. Não quer dizer que tem que ser o mesmo valor, são pessoas independentes. Mas por hora eu vou deixar os mesmos valores porque a gente tem que ver que como um tem um desconto no empréstimo que o outro não tem, mesmo sendo os mesmos valores de operação, no final vai dar diferente, tá bom? Mas vamos lá, primeiro passo eu tenho que mudar isso aqui, então não vai ser mais CLI externo de cliente externo, vai ser CLI funcionário de cliente funcionário, tá bom? Vou mudar isso aqui e vou, já copiei, gente, vou colar, deve ter um jeito de colar isso aqui tudo, mas ainda não mexi para poder aprender, então estou só substituindo para uma outra variável, né? Outra variável. Aí aqui não é cliente, aqui é funcionário. E pronto. Então, fiz todas essas operações, né? Esses depósitos para o cliente externo. Aqui eu vou tirar Adriano externo, vou botar Adriano funcionário. Para a gente saber lá. Fiz todas essas operações, né? E eu vou botar mais um print BR bem aqui para separar lá os extratos para a gente poder olhar. Fiz todas essas operações, tanto para um quanto para outro, valores iguais, lembrando que o empréstimo para ele é 10% mais barato, tá bom? Bom, se tudo deu certo, e não deu, agora que eu lembrei, ele mostrou aqui, tá? Ó, extrato bancário, aqui é o Adriano externo, aqui é o Adriano funcionário. Sabe o que foi que deu errado? Aqui, olha, tá vendo que o empréstimo não está aparecendo? O empréstimo foi justamente o que eu alterei. Tá aqui, ó, funcionário, foi alterado o empréstimo. Bom, vou dizer o que aconteceu a vocês. Eu estou tentando acessar uma variável da classe Py
que ela é, como a gente viu logo no começo, olhando aqui, ó, ela é privada, ela só pode ser acessada aqui dentro, eu não posso acessá-la diretamente, e eu teria que fazer um método diferente para poder acessar ela. Então, vou facilitar isso aí de uma forma, uma outra forma. Então, eu teria que fazer um set depois eu explico, um function, cria empréstimo, um function calcular empréstimo, separar essas coisas para eu poder conseguir fazer, tá bom? E fazer só o calcular lá. Mas tudo bem. A gente não precisa fazer isso. Existe uma maneira de você proteger as variáveis e poder usar na classe filha. Nesse caso, private só consegue acessar ela aqui, dentro da própria classe, da classe par. Se eu vier aqui na variável empréstimo, que é quem eu quero, e colocar protected, né? Ela está protegida, aí sim, ela continua protegida de acessos externos, mas ela pode ser acessada aqui e em qualquer classe filha dela. No caso, como funcionário é uma classe filha, né? Aqui estendido de cliente, agora ele vai conseguir acessar essa variável. Quer ver? Vamos atualizar lá. E está aqui, ó. Tudo certinho. Fez a mesma coisa, olha, os mesmos valores, 540, 540, 340, né? R$100 de saldo inicial. Só que o empréstimo que custou, de 1.100 que custou 1.320 para o cliente externo, para o funcionário custou apenas 1.210. Isso quer dizer que no final vai dar essa pequena diferença. Aqui só 900 e pouco, aqui 1.000 e pouco, tá bom? Bom, então, resumindo, nós criamos uma classe padrão, a cliente, né, que segue os recursos padrões, e criamos uma classe funcionário que tem tem uma modificação do cálculo. Nós usamos o mesmo método, só que modificamos ele aqui dentro para se ajustar a isso aí. Isso é uma das facilidades do PHP. E do PHP não, do PO. Orientação a objetos me permite fazer essa sobrecarga de método, que é chamado de polimorfismo, né, um dos 4 pilares. Ou seja, a mesma funcionalidade, o mesmo método pode ter outras formas, né? Pode fazer outras coisas, e dependendo da situação. E aí a gente não precisou escrever tudo. Agora, se eu quiser sair derivando outras classes da minha classe padrão cliente, eu posso fazer quantas quiser, modificando as informações que eu quero. E ela vai agir tranquilamente e herdar, por herança, né, que é um outro pilar, todas essas informações dessa classe. Então, eu não precisei aqui, em funcionário, dizer que tem um construct, por exemplo, aqui, ó, construct nome e saldo. Lembra que eu fiz isso para poder inicializar as variáveis e receber o nome e o saldo? Cadê ele aqui? Não tem, mas eu não preciso. Ele vai funcionar porque ele vai herdar todas essas características da classe pai, como se fosse realmente um pai biológico e um filho biológico, que herdam características genéticas, tá bom? Acho que dá para entender, foi um pouquinho demorado, né? Foi mais complexo um pouquinho, mas são os recursos básicos aí de classe e de objetos, né, da orientação a objetos. Eu acho que a dica é vejam o vídeo várias vezes e tentem acompanhar fazendo. Tentem fazer esse mesmo exemplo, digitando com calma, analisando, tentando entender o que você está fazendo, e aí acho que já vai aprender bastante, tá bom? E é isso aí, gente. Acabou. Qualquer coisa a gente está por aqui para ajudar.